Axé, meu saravá fraterno a todos, venho trazer mais um vídeo aqui do nosso canal. E antes de começar, se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostar do nosso conteúdo, deixa um like e compartilhe nossos vídeos com mais pessoas, para que a gente possa crescer esse canal e levar aí um pouquinho sobre a espiritualidade para aqueles irmãos que estão na sua jornada. Pessoal, hoje o tema, ele é um tema relacionado as dificuldades que a gente encontra depois de um tempo dentro da Umbanda, dentro de um caminho espiritual. Porque assim, existem algumas fases do médium, né, do trabalhador, existem algumas fases, né, que a gente passa, o início, quando a gente começa, quando a gente vai numa casa religiosa, numa casa de axé, e a gente recebe aquela energia, a presença do caboclo, a presença do Exu, que realmente firma, né, o nosso início, a nossa caminhada, e ali você começa a enxergar que tem algo muito mais ainda importante para você fazer além da nossa vida material. Não que a vida material não seja importante, mas a gente está sempre, né, na vida, né? Então eu digo assim, a gente está aqui no dia a dia, fazendo as nossas coisas, trabalhando, estudando, enfim, buscando a nossa evolução, mas quando chega o momento da mediunidade, quando você sente esse sentimento de pertencimento a uma casa, e aí eu falo da Umbanda, né, que é o nosso caminho, que é a nossa jornada aqui, então você começa a entender que existe uma caminhada evolutiva para você no campo da mediunidade. Quando eu falo do caboclo, do Exu, quando eu falo das entidades, elas descem para se firmar com você, para realmente mostrar que você tem algo a mais, algo para oferecer ao mundo. E aí você vai buscar, vem toda aquela emoção, vem todo aquele sentimento, aquela vontade de querer aprender, a vontade de querer se desenvolver, de querer conhecer os guias, orixás, enfim. Depois que você passa um tempo, você já ali na casa há algum tempo, entrando de cambone ou até na própria mediunidade, dependendo qual estágio você está, né? Então você está ali no desenvolvimento mediúnico, no estudo da sua casa, começa a incorporar as entidades, começa a trazer o seu povo em terra, começa a cuidar ali dos irmãos, dos consulentes, junto com os seus guias espirituais, mas esse tempo ele passa, né? Ele passa e depois começa a vir uma transição, que a gente fala muito, que é aquela assim, da dúvida. Começa, porque na verdade aquilo começa a se tornar repetitivo até demais, né? Você começa a fazer aquilo com certa frequência. Então, sei lá, você vai de 2 a 3 vezes a semana, por exemplo, na sua casa de oração. Então você sempre está em contato, só que chega uma hora que a gente começa a perceber que começa a cair um pouco dessa energia, dessa paixão, porque é uma paixão, né? Primeiro de tudo é paixão. E aí depois você começa a cair um pouco a sua qualidade mediúnica. Tem irmãos que chegam a pensar que já não tem nem mais mediunidade. Acaba falando assim, eu não sinto mais. Ou não, começa a não querer mais ir para o terreiro, começa a não querer mais praticar Umbanda, começa a se afastar, enfim. É uma fase intermediária, por quê? Porque é uma fase ainda que você necessita fazer mais busca. Por isso que eu falo aqui sempre nos vídeos, a Umbanda ela não é só manifestação e incorporação. Porque se você colocar isso na sua jornada espiritual, você vai começar realmente a ficar um pouco frustrado por causa que não vai ter resposta para você. Chega uma hora que só a incorporação ela não é suficiente. Não que os nossos guias não estejam nos ensinando, mas chega uma hora que o guia fala assim, meu filho, você vai ter que realmente fazer sua busca, não é? Você já conhece o caminho, já sabe como fazer, então começa a fazer a sua lapidação, porque quem vai lapidar o nosso ser somos nós mesmos. Os guias só vão orientar, mas lapidar é a nossa maior missão. Então, chega uma hora que a mediunidade ela fica meio oscilante, não fica legal, parece que você não está incorporando direito, parece que aí você começa a querer procurar outros caminhos, alguns até saem do terreiro de Umbanda, começam a procurar em outros lugares, enfim, não que não possa, tá? Não que você não pode dar esse tempo para você,
E a gente não é contra isso, porque às vezes o médium precisa mesmo, né? Ele fazer uma busca até na própria apometria, né? Começa a ter contato com os ritos xamânicos, né? Com a ayahuasca, né? E eu já tive também as minhas experiências na ayahuasca. A gente vai fazer um vídeo sobre isso aqui também no canal. Enfim, começa a ter ali uma busca espiritual. Porque a espiritualidade, os nossos guias não vão trazer de bandeja tudo pra gente. Isso não acontece, isso também não é uma coisa que, se você pensar bem, não funciona. Por que adianta o teu guia te dar tudo se você não faz a busca? Então você não é merecedor, né, das vitórias que você tem que ter como encarnado. Então sempre alguém teve que te dar a mão, né? Então, na verdade, nós estamos buscando a nossa maioridade espiritual, a nossa maturidade espiritual, que aí é esse meio tempo que a gente começa a sair desse tempo, dessa baixa, dessa oscilação, para depois ter exatamente isso, a maturidade espiritual. Que aí você começa a entender que depende de você para que as coisas realmente comecem a melhorar. Ah, mas então o meu caboclo não vai me ajudar? Vai te ajudar, de forma que você vai ter que fazer o teu esforço. Não que no começo não era assim. No começo tinha mais ação deles. Por quê? Porque você estava iniciando. Não é? É igual quando o bebê começa a engatinhar, de engatinhar para andar. O pai e a mãe tem que ficar junto, né? Para ele não cair e não machucar, até ele conseguir andar. Entenderam? Então, se você pegar essa analogia, você vai entender que os nossos guias têm essa visão sobre nós. Nós somos crianças espirituais. Então chega a hora da maturidade, a hora que você começa a realmente fazer a sua parte, começa realmente a entender como funciona essa conexão com os seus guias espirituais, como é que você deve levar. Mas isso requer o quê? Um tempo, paciência. Se o médium já querer incorporar, já querer fazer tudo de uma vez, em 1 ano, 2 anos, ele vai desistir, ele não vai conseguir prosseguir, porque realmente exige que nós tenhamos uma conduta de mudança. Se você não mudar com a sua vontade de fazer essa mudança, você não vai alcançar essa maturidade espiritual ou a maturidade mediúnica. Os dois são iguais, né? Porque você começa a entender como funciona o processo dos seus guias, como funciona a Umbanda ou qualquer caminho espiritual que você esteja tomando, não importa. Aqui a gente fala da Umbanda, mas você pode estar no espiritismo, você pode estar na apometria, você pode estar no caminho xamânico, não importa. O caminho espiritual, ele é para todo mundo, né? Aí, voltando ao assunto, então você começa a entender que a maturidade, ela requer tempo, confiança, primeiramente em você, porque se você deixa tudo para o teu guia fazer e você não faz nada, qual é a confiança que você vai ter em si próprio? Zero, nenhuma, né? Então você precisa ter a confiança espiritual para você acreditar também que você é capaz de fazer as coisas, que você pode realmente modificar, melhorar a sua vida e ajudar a melhorar a vida dos seus irmãos que estão também nessa luta do despertar dessa consciência dentro da mediunidade, não é? Eu trabalho na Umbanda, sou sacerdote de Umbanda, mas a minha visão da Umbanda ela é ampla, ela não é fechada, ela não é uma coisa só, né? E a maturidade, ela te traz aquele, não é o conforto, mas ela te traz aquele preenchimento do caminho que você escolheu, né? Do início, né, todo apaixonado pela religião, querendo buscar tudo, depois vem uma baixa, que é aquela coisa assim, das incertezas, e depois vem a confirmação, não é? Que aí você começa a entender que tudo que você faz, tudo que você aprendeu durante esse tempo, se confirma na maturidade mediúnica espiritual. Tá bom, meus irmãos? Então fica mais um vídeo do nosso canal, e até se você achar que qual que você se enquadra, então tá um vídeo para você aí, tá bom? Desejo a vocês muita luz, muita paz, axé e meu saravá fraterno a todos.